comando do artigo 3º do Código Tributário Nacional. O que se diz apenas é que não se deve utilizar tributo para sancionar, para apenar o ilícito. Entretanto, se o fato gerador decorre da realização de um ilícito, da prática de um ato ilegítimo, este fato gerará o dever de pagar tributo para quem quer que seja. Obviamente, existem situações limite, como a do traficante de drogas que aufere inúmeros rendimentos. Neste caso, existem outras áreas do direito, como o direito penal, que prevêem, inclusive, o confisco de todo o patrimônio do traficante. Nestas hipóteses, por haver uma pena mais agravada prevista na legislação, a tributação se tornaria a priori desnecessária, o que, entretanto, não impediria, no limite, a exigência de imposto de renda deste traficante, caso ao fim e ao cabo não houvesse a sanção penal. Tributo é instituído em lei. De fato, desde 1215, como veremos, se prevê a necessidade de lei, a necessidade de ato do Poder Legislativo que expressa a vontade do povo, instituindo determinada exação. É a garantia que os cidadãos têm contra tiranias, contra exigências indevidas de tributos por parte de soberanos que eram muito comuns. De fato, até os séculos XIII e XIV, e inclusive um dos motivos deflagradores da Revolução Francesa foi esse, o tributo era devido apenas pelas classes menos favorecidas. Os nobres, as classes dominantes, não se sujeitavam ao pagamento de tributos, que eram mais um instrumento de dominação. Portanto, com a previsão do princípio da legalidade e com o princípio da tripartição dos poderes, de acordo com o qual compete ao Poder Legislativo editar leis, exatamente porque o parlamento representa a vontade do povo, busca-se evitar esta antiga concessão de privilégios a classes dominantes, distribuindo-se de forma equânime e isonômica a tributação. Por fim, mas não menos importante, o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ora, atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários, sendo que nos discricionários há margem para juízo de oportunidade e conveniência. Tais juízos não são possíveis na seara tributária. Compete ao agente da fiscalização, verificando a ocorrência do fato gerador, exigir do contribuinte o tributo, apenando, se for o caso, com multa pelo pagamento em atraso, com multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, tais como a apresentação de declarações, a apresentação de informações para o fisco. Não há margem para se fazer considerações de oportunidade e conveniência da exigência do tributo, do que decorre o caráter estritamente vinculado da atividade de tributação. O artigo 145 da Constituição de 1988 inaugura o capítulo do Sistema Tributário Nacional em nossa Carta Magna. Neste dispositivo estão previstas 3 espécies de tributos, quais sejam impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos são tributos não vinculados a uma atuação estatal. Noutras palavras, no caso dos impostos, todo e qualquer fato da vida pode ser a priori apreendido pela lei tributária, gerando para o contribuinte que o pratica o dever de pagar tributo aos cofres públicos na modalidade imposto. Sendo assim, considerando que, a priori, todo e qualquer fato pode ser passível de gerar dever de pagar imposto, a Constituição de 1988 optou por atribuir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em rol taxativo, de forma privativa, enumerando os números clausos um a um, os impostos de competência de cada ente federado. No caso da União,
a sua competência se divide em 3 modalidades. Primeiramente, no artigo 153 da Constituição de 1988, está atribuída à União sua competência ordinária para a instituição de impostos. A competência ordinária abarca, no caso da União, 7 impostos: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, que incide sobre operações com crédito, câmbio, seguros e relativas a títulos e valores mobiliários, imposto territorial rural e um imposto que ainda não foi instituído, que é o imposto sobre grandes fortunas. Já no artigo 154, ainda no âmbito da competência da União Federal, está prevista a sua competência extraordinária para instituição por lei própria de impostos extraordinários no caso de guerra externa ou sua iminência. E também, na sequência, sua competência residual para instituição por lei complementar e respeitando a não cumulatividade tributária, se e quando devido, de impostos cujos fatos geradores, cujas hipóteses de incidência não estejam previstos na Constituição. Aqui vale ressaltar que compete apenas e tão somente à União a competência residual para a instituição de impostos não previstos na Constituição. Todos os demais entes federados possuem competência numerus clausus em rol fechado para criação e instituição dos seus próprios impostos. No caso dos estados, o artigo 155 da Constituição lhes atribui competência para instituir o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o ICMS, que tributa operações de circulação jurídica de mercadoria e prestações de 2 serviços, a saber, comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, e o chamado ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações de Bens ou Direitos, também conhecido como Imposto sobre Heranças e Doações. A par destes 3, nenhum outro imposto competirá aos estados. Por fim, no caso dos municípios, e valendo ressaltar que o Brasil é uma das poucas federações no mundo onde desde a Constituição os municípios têm assegurado seu poder de tributar, há previsão para que estes entes instituam o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que grava as transmissões de bens imóveis, e o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, desde que estejam previstos em lista editada por lei complementar do Congresso Nacional. Vejam, portanto, que a repartição de competências tributárias em matéria de impostos é feita de forma exaustiva, em rol taxativo, de modo privativo, com o escopo único de se evitar conflitos de competência impositiva. Se assim não fosse, um ente poderia querer tributar a renda e o outro também, havendo exigência de 2 tributos sobre o mesmo fato gerador, o que busca ser evitado exatamente por essa previsão constitucional. A par dos impostos, que, exatamente por serem tributos não vinculados a uma atuação estatal, por serem tributos em relação aos quais todo e qualquer fato da vida pode ser apreendido como gerador do dever de pagar tributos pelo legislador, exigindo do contribuinte a transferência coativa do seu patrimônio para os cofres públicos, temos as taxas, que, ao contrário, não são tributos não vinculados a uma atuação estatal. As taxas previstas no inciso 2º do artigo 145 são devidos por 2 razões: prestação efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Aqui algumas considerações se apropositam. Prestação efetiva ou potencial significa que, no caso de taxas que remuneram a prestação de serviço público, poderá o legislador exigi-las do contribuinte pela sua prestação efetiva ou pela sua prestação em potencial.
prestar serviço público em potencial remunerado por taxas